com a tua armadura toda esfarrapada, e ele gritar para o rei: ó, me ajuda aqui. Tem jeito, o cara vai puxar o arco, vai ser no meio do peito dele. Não tem o que fazer, ele tirou a armadura. Então as pessoas, nós notamos que as pessoas, elas vivem correndo atrás da bênção, irmã Laura, mas elas esquecem que você não precisa correr atrás da bênção, você precisa só obedecer. As pessoas não cultivam o amor do Senhor, porque quem ama o Senhor, obedece no seu coração. E esse é o sentido da graça, porque a lei eram preceitos que precisavam ser cumpridos na frente do homem, eram cumpridos perante o homem, eram preceitos que trouxe à luz do entendimento que quando eu roubasse, eu estava quebrando a lei, de quando eu cometesse um homicídio, eu estava quebrando a lei, quando eu adulterasse, eu estava quebrando a lei. Ou seja, não estava no coração, estava marcado na tábua de pedra, e eles faziam de tudo para que todos vissem que ele obedecia. Na graça é diferente, você não precisa preocupar com todos estão vendo você obediente, você apenas precisa crer que ele morreu no teu lugar, e você foi desafiado a mudar a tua vida, o teu comportamento, agora não mais para que a lei venha te proteger, mas porque ele fez todo o sacrifício no teu lugar, e você está constrangido, e você começa a amar ele, porque ele deu a vida por você, e você começa a dizer assim: não, agora eu vou respeitar o meu próximo, porque o meu próximo é a semelhança do meu Deus, e eu preciso amá-lo, eu preciso amá-la. Agora eu não vou dar prejuízo para o meu próximo, porque o meu próximo é a presença de Deus. Eu não faço isso para a comunidade me enxergar, ou para mim não ser preso, eu faço isso porque eu amo a Deus. Isso é graça que te empodera todos os dias. Essa é a diferença da graça da lei. Está dentro do teu coração, ninguém precisa estar te lembrando, está dentro do teu coração, é o que Deus prometeu a Abraão, lá antes da lei. Ele diz: ó, haverá um tempo que o teu descendente vai receber por herança toda essa terra, e eles serão por meu filho, eles me receberão por pai, e eu estarei dentro do coração deles. Paulo explicando no livro de Coríntios que você é templo e morada do Espírito Santo. Ele está dentro de você, falando com você, te inspirando, te capacitando a ser melhor hoje, melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Ele está dentro de você. Então eu preciso, queridos, eu não preciso correr atrás da bênção, eu não preciso correr, eu preciso obedecer. Eu preciso amar a Deus, porque quando eu amo a Deus de todo o coração, eu faço esse mandamento se cumprir na minha vida. Por quê, pastor? Estou te explicando isso porque algumas pessoas não cultivam o amor do Senhor dentro de você, e isso acaba trazendo maldição para nós, porque quem não tem o amor do Senhor dentro do coração, você vai entender agora o que acontece. Por não amar a Deus, ele espera de Deus só o que lhe convém, ele espera de Deus só nesta vida. Paulo dizendo, falando também, uma das suas epístolas, ele diz: olha, maldito aquele que espera do Senhor Jesus somente para essa vida. Nós temos aqui no capítulo 2, verso 9 do livro de Jó, aonde Jó, ele já perdeu os filhos, ele perdeu suas propriedades, ele perdeu seus animais, e agora ele está infectado com uma lepra. Ele está sentado nas cinzas, raspando as suas feridas, e ele está lá esperando pela misericórdia do Senhor. E de repente, a sua mulher diz assim: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa este Deus e morre. Pessoas que têm Deus como um amuleto, que Deus só serve para eles quando está recebendo, que Deus só serve para eles quando tudo está 100%. Amaldiçoa esse Deus e morre. Ainda bem que Jó, apesar
de Jó ter um pecado terrível, que é a justiça própria. Vocês conhecem alguém assim? Não, pastor, mas eu sempre levei uma vida, eu sempre fui um homem sério, eu sempre fui uma mulher séria. Não, pastor, eu não estou na igreja, mas eu sou de Deus. Justiça própria. Você pode ver que Jó foi interrogado a todo momento, ele fala, não, eu sou santo, não, nunca pequei não, quem pecou foi meus amigos ali, incluindo ali o presbítero Ivan e Valéria, eu não pequei não. Todo momento a justiça própria de Jó, e esse era o problema de Jó, a justiça própria dele. Creio que Deus está falando com você aqui, porque nós, meu filho, somos pobres pecadores que fomos destituídos da glória de Deus. Nós só estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e porque a graça do Senhor Jesus te alcançou e me alcançou. Efésios 2,8 diz que isso foi conquistado na cruz do Calvário por Ele, nós não fizemos força, foi pela fé. E Jó vira para a mulher dele e diz, fala, é o que todo marido tem aquela vontade de falar para a esposa, porque sempre a esposa fala, está certa, né? A esposa fala, a gente, né? Depois ela fala, não falei para você, né? E aí ele falou, ó, falas como uma louca, e falava como uma louca mesmo, né? Nós temos mais exemplo, 1 Samuel capítulo 4, nós vemos a família do profeta Eli, o sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Eles pegam a arca que simbolizava a presença de Deus e levam para o campo de batalha, mas eles não levam contando com a presença de Deus, eles levam lá como se fosse um amuleto. A Bíblia diz que ali não só os 2 filhos de Eli morreram, como os filisteus levaram a arca embora, roubaram. Chegou a notícia na casa do profeta Eli, quando ele sabe da notícia, ele vira para trás, morre, quebra o pescoço, fim das gerações do profeta, como havia sido profetizado, porque ele não cuidou da casa, ele não cuidou dos filhos, ele não cuidou do templo do Senhor. E a sua nora dá a luz ao filho, a um menino, e coloca o nome de Icabô no menino. Quem quer saber o que significa Icabô? Foi-se a glória de Deus, porque levaram a arca que simbolizava a presença de Deus. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus, não podemos tratar Deus, a sua bênção, como um amuleto. Isso é muito perigoso. 1 Coríntios 10, verso 11, Paulo diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas como advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos está chegando. Paulo escrevendo no Novo Testamento, que todo o Velho Testamento, inclusive essa frase que eu citei aqui, foi-se a glória de Deus, foi escrito como exemplo, para que nós possamos entender e compreender, e receber temor do alto, porque Deus não brinca, Ele já colocou a lei, Ele já colocou a norma. Pastor, mas o fim da lei é Cristo, Romanos 10, verso 4, não use texto sem contexto, vira pretexto para heresia. O fim da velha lei é Cristo, mas Cristo inicia o ministério dele, ali no Sermão do Monte, dizendo, eis que eu lhes dou um novo mandamento. Ele pega o velho mandamento e faz um upgrade, ele diz, olha, Moisés dizia, se você matar alguém, você vai ser condenado à morte, eis que eu vos digo, se apenas irar, ou desejar mal no teu coração, já está condenado. Moisés disse, se você for pego em adultério com 2 testemunhas, vai ser morto, apedrejado. Eis que eu vos digo, se apenas olhar e desejar, já está condenado. Jesus vem e aumenta o padrão da lei, mas ele tem uma nova lei. Se você ler Hebreus, você vai ver que ele diz assim, na mudança de sacerdote, a mudança de lei. O velho sacerdote levítico foi findado, veio até Cristo, ali a lei velha foi findada, mas uma nova lei, irmã Renata, começou com a presença do Filho de Deus aqui na terra. E aí precisamos vigiar, irmãos, porque eu quero fazer uma rápida comparação para já finalizar, entre a geração de Davi e a geração de Eli. A geração de Eli perdeu a presença de Deus, fazendo da presença de Deus como se fosse um objeto, um objeto de sorte, e toda a geração findou, acabou a geração do profeta Eli, se perdeu. Pelo contrário, a geração de Davi fez tudo para resgatar,
Ele manda buscar a arca, ele sofre, ele faz errado, mas ele vai ler Levítico, aí ele faz certo, ele põe primeiro num carro de boi, porque assim fizeram os filisteus, morre Uzá, e ele fala, Senhor, eu quero trazer, aí ele aprende que para carregar a presença de Deus, tem que ser 4 sacerdotes, segurando nas varas de ouro, colocando a arca não num carro de boi, mas acima da nossa cabeça, porque muitas vezes nós queremos adorar a Deus como o mundo adora, mas Deus tem um padrão de adoração. Aqui, meu filho, a presença de Deus tem que estar acima da nossa cabeça. Os 4 sacerdotes levantam a arca sobre a cabeça, e a arca voltou para Israel. Então Davi faz tudo para resgatar a glória de Deus. Além da adoração que não existia, ele institui. A adoração de Davi, ela é tão marcada, que no Velho Testamento, o tabernáculo era uma obra fantástica, criada pela inspiração divina sobre homens. Depois Deus inspira Salomão e levanta um templo maravilhoso, 40, quase 7 anos para edificar o templo. Depois o próprio rei Herodes, esse templo é destruído, ele leva mais 40 anos, ficou uma obra magnífica também. Mas se você for ler a sequência das escrituras, Deus vai se revelar no Salmo dizendo assim: eu tenho saudade do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, meu querido, era 4 varas fincadas no chão e uma lona, mas ali eles colocaram a arca de Deus, a própria presença, e ali eles louvavam e cantavam e jejuavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A adoração não parava, e o fruir de Deus caiu sobre a vida do rei, que agora se humilhava e obedecia, e assim toda uma geração, toda uma nação. O maior reinado de Israel, até hoje é lembrado, é o de Davi. Obediência te leva à presença de Deus, a presença de Deus te leva à bênção. E para finalizar, essa questão da bênção, ela é tão fantástica que a bênção te leva à adoração, e Davi conseguiu isso. Ele não só foi colocado como rei, restaurou, buscou a glória de Deus, que era a arca. Mas domingo passado aqui, o diácono Rosanido pregou. Ele matou o leão, ele matou o urso, ele derrotou o gigante, ele derrotou Golias, ele venceu os inimigos que nunca ninguém havia vencido, os inimigos de Israel. Ele estendeu os limites da terra prometida, que Deus havia prometido, mas ninguém tinha tomado. Sabe por que ele conseguiu todos esses feitos, Solano? Sabe, irmã Miriam? Porque ele obedeceu. Obedeceu porque ele amava a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua intensidade, irmã Renata, com toda a tua vontade, com toda a tua motivação. E esse amor à presença de Deus levava ele a fazer as coisas certas, não segundo a vontade dele, mas segundo a vontade de Deus. Ei, adorar a Deus, existe um padrão que é dele, não é meu, não é seu e não é do mundo. Deus não recebe qualquer adoração, Deus não recebe qualquer oferta, pelo contrário, a Bíblia diz que ele recebe honra. Você não entrega a tua oferta aqui na frente, você entrega honra. A Bíblia diz, o livro de Salmo diz assim: honra o teu Deus com as premissas da tua casa, da tua renda, da tua fazenda. Se eu não amo Deus, irmão Ednilson, de todo o coração, eu não vou dar o melhor para Ele. Eu preciso amar a Deus para me entregar o melhor para Ele. E Deus sabe disso, tanto é que Deus rejeita o ofertante. Ele não rejeita a oferta. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, Ele tinha rejeitado Caim primeiro, porque Abel, ele levou as premissas
do teu rebanho, no tempo de Deus. E aí você vai ler que Caim vai levar no tempo dele, no tempo que ele quis, o que ele quis, e Deus rejeitou Caim. Evidente que vai rejeitar a oferta também, porque ele não entregou honra, ele entregou o que ele quis. Nós temos os filhos do irmão de Moisés, filhos do sacerdote, e eles entram com fogo estranho na tenda. A Bíblia diz que eles são mortos com o próprio fogo, porque Deus não aceitou, porque não podia entrar fogo estranho dentro da tenda. O fogo tem que ser sempre o fogo de Deus, irmãos. Por isso que nós não permitimos fogo estranho aqui no meio. Aqui tem que ser o fogo do Espírito Santo. Aqui tem que ser o fogo daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. É o fogo que brota dentro do teu coração pelo amor de Deus, de levantar a mão, de gritar, de falar, de dizer, de ter a necessidade de andar na presença dEle. Esse fogo tem que ser o fogo de Deus, porque Deus não recebe fogo estranho, e Deus não recebe nada que não seja por honra. Não adianta você entregar o teu louvor, a tua adoração de qualquer maneira. O Senhor, Ele está à busca, em procura dos verdadeiros adoradores. Quando Jesus se revela à samaritana, João capítulo 4, ele diz: olha, haverá um tempo que nós não precisaremos mais subir ao templo de Israel, mas que nós vamos nos encontrar com Deus aqui dentro, e Ele está em busca daqueles que possam adorar em espírito e em verdade, aqueles que possam adorar de dentro para fora, porque a mudança que Deus quer dentro de você não é externa, meu querido, é interna. Porque quando você amar a Deus sobre todas as coisas, bom Aníbal, de dentro para fora, Ele começa a mudar o teu comportamento. De dentro para fora, Ele começa a mudar os teus pensamentos. De dentro para fora, Ele começa a mudar as suas ações. Porque as suas ações só são verdadeiramente completas numa mudança quando é de dentro para fora. Por que o Senhor veio fechar, acabar com o tempo da lei? Porque os estereótipos religiosos estavam preocupados em demonstrar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, mas Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que possam adorar em espírito e em verdade. Aonde estão eles aqui nesta noite? Cheios da graça, da presença de Deus, aqueles que estão necessitados para ter uma experiência com Deus. Vou dar o caminho para você. Tiago capítulo 4 verso 8, Deus estabelece aqui um princípio para você que tem a necessidade de receber a reciprocidade da parte de Deus. Deus estabeleceu um princípio para que você possa também receber a presença de Deus. Ele diz assim: ei, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais você busca Deus, nesse entendimento de agradá-lo, como pastor? Amando Ele com toda a tua força, com toda a tua vontade, com todo o teu desejo, amando Ele com tudo aquilo que você tem de melhor, não só com teus atos, teu comportamento, teus pensamentos, mas honrando Ele também com as premissas da tua casa, da tua renda. Não tenha dúvida que o Senhor vai abrir os braços, e você dá um passo, Ele dá dois, você dá dois, Ele dá quatro na tua direção, e Ele já está abraçado com você, porque é da vontade de Deus viver dentro de você, fazer você ser cheio da presença do Altíssimo. E o Eterno está aqui na presença do Espírito Santo, na busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que possam adorar em espírito e verdade. Aqueles que o adoram em espírito e verdade são aqueles que escolheram viver o primeiro e único mandamento que Jesus estabeleceu sobre a igreja: ama o Senhor teu Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia.